Não tem. Mas Deus tem abençoado aí grandemente. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre como transformar uma grande perseguição em uma grande alegria. E penso eu que a igreja, de uma forma ou de outra, ela tem sido... o inimigo tem se levantado contra ela. Cada período, cada época é de uma forma diferente. Mas eu quero compartilhar, baseado nesse texto, de Atos dos Apóstolos, e abra lá a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso 8, e em respeito e reverência à palavra do Senhor, eu convido a igreja que se coloque em pé para a leitura do texto, a qual Deus tem algo para nós nesta noite. Atos, capítulo 8, do verso 1 até o verso 8. Diz assim o texto para nós. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus, tua palavra foi lida e nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor esteja falando a cada um de nós, nos confrontando com a tua palavra, para que saiamos aqui renovados pelo agir soberano do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu povo reunido e aqueles que não puderam estar. Tu sabes os motivos, da mesma forma estende a tua graça e o cuidado sobre cada um. E assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Acredito que todos conhecem esse texto, mas para que nós possamos chegar a ele, eu quero fazer aqui algumas considerações e convido você que abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho. Eu quero fazer assim uma introdução a esse texto, para entendermos o agir de Deus. Nós cremos que Deus é soberano sobre a igreja e sobre a sua criação, que somos nós. E Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44, nós vemos Jesus falando aos discípulos, ali a partir do verso 44, que ele tinha falado, ó, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus aqui fala da divisão da Bíblia hebraica, ou dos escritos hebraicos. E ali, daí os discípulos abriram o entendimento para que eles entendessem a Escritura. E Jesus vai falando que, por causa disso, da ressurreição dele, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão. E no 48 ele vai dizer que vós sois testemunhas dessas coisas. E aí ele vem falar, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, de permanecei, pois, na cidade, até que do alto vos seja revestidos de poder. Nós vemos e aí logo em seguida Jesus é assunto aos céus. E quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, se abra lá a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, a partir do verso 6, nós vamos ver o cumprimento daquilo que Jesus estava falando, né? Ele vai falar aqui, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele prepara os discípulos aqui, antes da ascensão, Lucas relata isso para nós, e depois no capítulo 2 vem o agir soberano de Deus descendo, como línguas de fogo sobre os discípulos, para que eles pregassem ali sobre as grandezas de Deus na língua
no idioma de cada nação que estava ali. Pardos, medos, elamitas, natural de Cirene, Mesopotâmia, Egito, enfim, toda aquele mundo conhecido, aqui eles estavam, e eles ouviram nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. Mas aí começa a pregação do Evangelho, mais em Jerusalém. Mas quando nós chegamos em Atos capítulo 8, nós vamos nos deparar com o levante contra a igreja. E começa com essa perseguição. Os discípulos ficaram em Jerusalém. Os outros, por causa da perseguição, eles saíram por todo aquele mundo conhecido. E a partir do verso 4, nós vamos ver que aparece novamente o personagem, o grande pregador também do Evangelho, Felipe. E ele prega em Samaria. Ele vai anunciando a Cristo. E Deus faz coisas maravilhosas por causa e pela mão aqui de Felipe, porque diz aqui que as pessoas ficavam ali perplexas, atendiam unânimes a fala de Felipe, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos foram curados, e houve grande alegria. Aqui já dá para nós entendermos o título, como transformar uma grande perseguição em uma grande alegria. Começa com uma grande perseguição e o versículo 8 termina com grande alegria. Mas como que nós, como igreja hoje, possamos olhar para esse texto e entender ou buscar para nós transformarmos muitas tristezas, muitas perseguições que ocorrem contra os próprios cristãos. Não estamos falando de placa denominacional, não estamos falando de teologia A, B ou C, nós estamos falando de cristãos verdadeiros que professam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, de pessoas que entregam suas vidas realmente a Cristo e deixam ser moldadas por esse Cristo, por esse Deus soberano. E eu quero meditar com os irmãos sobre alguns aspectos desse texto, não só nesse, mas nós vamos caminhar aqui pelo capítulo 8, para nós extrairmos dele verdades para nós como igreja hoje. E o primeiro ponto que eu vejo, meus irmãos, dentro desses 8 versículos aqui, como que nós podemos transformar uma grande perseguição em uma grande alegria? A primeira coisa é entender os propósitos de Deus para cada um de nós. Partindo do princípio, do pressuposto de que nós somos a igreja. Eu digo que se destruir esse templo, levar tudo abaixo, toda essa estrutura, mas os irmãos continuarem a se reunir, continuamos sendo igreja. Apenas nós temos um templo em que nós nos reunimos para continuar o culto de adoração. Não é que nós vamos iniciar o nosso culto, porque a nossa vida deve ser um culto de adoração ao Senhor. Então, por isso que eu quero partir assim, como que isso pode mudar para nós? Porque nós temos que entender os propósitos de Deus para nós. Olha só a vida de Felipe. Se você voltar um pouco a sua Bíblia em Atos 6, nós vamos ver que Felipe, ele foi escolhido porque os discípulos falaram assim, olha, está tendo muita confusão entre os helenistas e os hebreus, os de fala grega e os de fala hebraica, aramaica, estavam tendo problemas, e os 12 convocaram uma comunhão, a comunidade dos discípulos, e disseram, olha, não é razoável nós ficarmos servindo as mesas, então nós vamos fazer o quê? Vamos escolher homens para servir as mesas, e nós vamos nos dedicar à pregação da palavra. Ou seja, Felipe estava, porque começa a eleger um Estevão, homem cheio de fé e de espírito, e Felipe. Por que se entender os propósitos de Deus? A ideia dos discípulos era que os diáconos servissem as mesas e eles fossem pregar a palavra de Deus. Mas Deus tinha um propósito diferente para a vida de Felipe. Porque surge esse personagem não muito, até então, amável de Saulo.
e começa a perseguir a igreja. E ele diz aqui que o verso 2, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e Filipe, fizeram grande pranto, e Saulo, porém, assolava a igreja. Então, Saulo, esse assolava, dá a entender como que é um animal que pega a sua presa e ela começa a rasgar, a fazer com que ela sofra mais do que simplesmente dar o bote. E é isso que a palavra para nós, esse assolava, dá a entender. Então, Saulo, então, vem e começa a perseguir a igreja. E todos, exceto os apóstolos, são dispersos. Ou seja, o verso 4 diz, extrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses dispersos, meus irmãos, eu acho fantástico quando nós vamos lá no que a palavra mesmo diz, é como se fosse semeado. Então, é como se Deus permitisse essa perseguição e semeasse os cristãos verdadeiros para anunciar a palavra. E aqui Deus tinha um propósito para Filipe, porque aqui no verso 5 começa, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ou seja, os apóstolos, que eram aqueles que entenderam que a ministração da palavra era por conta deles, e que deveriam ter os diáconos para servir as mesas. No entanto, Deus usou Filipe, aquele diácono, não para servir as mesas, mas para anunciar a Cristo. E se nós olharmos toda esse texto, nós vemos que o poder, ou seja, a forma como Filipe estava pregando, o verso 6 responde para nós que era algo fantástico, porque diz assim, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Mas se nós pararmos, mas ele não foi escolhido, separado por Deus para ser diácono? A função do diácono, eu fui diácono da igreja presbiteriana Hebron, lá em Ponta Grossa. E qual que é a função do diácono que nós olhamos dentro da estrutura organizacional da igreja presbiteriana? O diácono é aquele que vem, tem uma escala, que abre a igreja, que fecha a igreja, que abre os banheiros, se vê se está tudo certo, que fica observando todas as coisas, fica olhando o estacionamento. Essa é a ideia que nós temos do diácono. E aí, a ideia que os apóstolos colocaram aqui era que Filipe era para fazer isso. E, no entanto, Deus tinha um propósito totalmente para a vida de Filipe. Ele pregou. E é interessante, meus irmãos, que ele foi usado, ele teve que entender os propósitos de Deus para a vida dele. É interessante, eu não vejo Filipe aqui questionando Deus, mas Deus, eu fui chamado para servir as mesas, eu não tenho condições de pregar. Ele saiu da sua cidade e foi para Samaria. Até então, os inimigos do pessoal ali de Judá, de Jerusalém, da parte mais do sul. Então nós começamos a entender assim, a olhar para esse texto e ver assim, qual é o propósito de Deus para nós como igreja. Qual é o propósito que Deus tem para cada um dos irmãos e irmãs? Qual é o propósito de nós sairmos de nossas casas no domingo para virmos para a igreja? Deus tem um propósito, Deus tem algo maravilhoso para preparar a cada um para essa semana ser grandemente usado e usada por Deus nessa semana, na pregação da palavra, no anúncio do evangelho, na distribuição de um folheto. É isso que nós olhamos para esse texto e começamos a imaginar como que Filipe estava entendendo toda aquela situação. Ele sair da zona de conforto da sua cidade natal. Assim como Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde? Para onde que eu vou, Senhor? Não sei. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus tem um propósito para nós como igreja. Deus tem um propósito para cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus porque não o buscamos de coração. Quem sabe
seja apenas uma maneira de nós estarmos em comunhão com os irmãos. É bom, é excelente, mas nós temos que ter um propósito. Quando nós saímos da nossa casa para virmos para a igreja, quando nós saímos da nossa casa para ir trabalhar, para ir para a faculdade, para ir para a escola, para o colégio, para onde nós formos, nós temos que ter um propósito. E tem uma forma que nós temos da Junta de Missões, é aquele contato intencional. Sempre na intencionalidade de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Isso que nós precisamos ter. Nós temos que ter e entender o propósito de Deus para cada um de nós. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Já parou para refletir sobre isso? O que Deus tem reservado para mim? A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós podemos planejar, nós podemos idealizar, visualizar, nós podemos fazer tantas coisas, mas a resposta, se aquilo vai glorificar a Deus, é Ele que vai nos dar. É Ele que vai nos dar. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós estamos falando sobre nós estamos estudando lá sobre as doutrinas da graça e a depravação total do homem. E nós entramos no livre-arbítrio e a livre agência, em que o homem, ele não tem como ele querer fazer coisas boas. Ele perdeu, tanto na questão da salvação, porque o mal está inserido dentro dele. Mas isso não nos impede de planejar. E colocar no altar do Senhor e falar: Senhor, é isso, responde. Porque nós temos um propósito, Deus tem um propósito, e nós precisamos entender o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Mas olhando ainda mais para o texto, meus irmãos, eu vejo que como que transformar uma grande perseguição em uma grande alegria, eu vejo aqui no verso 5, quando ele diz: Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Se nós olharmos o verso 12, diz lá: quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens e mulheres. Então, vemos o verso 35, e Felipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Felipe, entre essas 3 ideias, os 3 versículos que falam como nós podemos transformar uma grande perseguição em uma grande alegria, é pregar a Cristo. Pastor, mas nós pregamos. Mas olha o que o texto diz. Felipe anunciava-lhes a Cristo. Ele não veio falar de uma nova ideia, não veio falar de uma nova denominação. O verso 12, ele vai falar ali de Simão, o mágico. Quando Felipe em Samaria estava pregando, e havia esse homem que se achava o supra-sumo de tudo ali. Mas quando eles começaram a dar crédito a Felipe e deixaram a influência desse Simão, porque Felipe ali pregava, evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Mais uma vez, a pregação é Cristo. Nós olhamos lá com o eunuco lendo a escritura de Isaías, e daí Felipe chega no carro dele e pergunta se ele estava entendendo o que estava acontecendo, e ele fala assim: como eu vou entender se não tem quem me explique? Você pode me explicar? Daí diz o verso 35, começando por essa passagem da escritura, ele levou para Jesus. Toda a pregação tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Meus irmãos, eu tenho comigo assim, eu estou há 25 anos no ministério, e antes de eu ser pastor presbiteriano, eu era bombeiro militar. E eu trabalhava na equipe da ambulância e como mergulhador. E por várias vezes, a gente conversava com pessoas, e eles falavam de igreja: na minha igreja, assim, eu só observando. E eu, enquanto seminarista, eu estava nessa
ouvindo isso. E eu cheguei à conclusão assim de que existem muitas denominações, cultos que impressionam pela sua organização. Templos que você vê, templos grandes, modernos, o som de última geração, os músicos, o coral, o pastor, seja ele coach ou não, né? Porque nós temos essa ideia de que muitos pastores são coach, não deixaram de serem pastores, que impressionam pela sua grandeza, mas que não transformam vidas. Pessoas que entram e saem do mesmo jeito que estão. Enquanto seminarista lá em Londrina, nós chegamos em Londrina, fomos frequentar uma igreja, e essa igreja era muito grande. E às vezes nós encontrávamos, durante a semana, alguns seminaristas, você não foi no culto? Fui, eu estava lá, mas aonde você estava? Eu estava aqui, mas eu estava do outro lado da igreja. E as pessoas saíam sem se conhecerem e voltavam vazias daquela grandiosidade do culto. E a pregação, nós entendemos como igreja que deve ser cristocêntrica. O dia que nós deixarmos de pregar a Cristo, nós perdemos a essência do Evangelho. Jesus, se vocês, como naquele texto de Lucas que eu acabei de ler, se você quiser voltar, Lucas 24, Jesus vai deixar muito claro para nós isso daí. Ele fala assim, olha, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E assim o verso 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. A pregação tem que ser cristocêntrica. E é por isso que nós vemos o mover, o agir de Deus aqui em Samaria. Por quê? Porque Felipe pregou a Cristo Jesus. Porque ele anunciou lá em Samaria. Porque ele pregou em o nome do Senhor Jesus. E ele falou ao eunuco anunciando a Cristo. Meus irmãos, hoje nós temos a internet aí que nos dá N formas de nós assistirmos culto. Você pode escolher o culto que você quer assistir. Você pode escolher. Pega o controle ali, você pode ir para várias denominações. Mas será que todas pregam a Cristo? Ou pregam só libertação, ou prosperidade, ou isso ou aquilo? Esquece da essência do Evangelho que é Cristo Jesus. Que em seu nome pregasse arrependimento. Muitas mensagens hoje não se confrontam ao pecado. Venha como você está. Que Deus é amor. Não. Jesus é aquele que muda a vida das pessoas. Que transforma. A igreja é cheia de ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-alcoólatra, ex-tudo. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. E se nós estamos aqui, é porque alguém um dia pregou Cristo para nós. E não doutrina. Nós não podemos pregar doutrina. A pessoa só vai aceitar a doutrina, ou seja, a doutrina reformada, calvinista, depois que ela for alcançada pela graça de Deus. Não se pode pregar doutrina. Nesses campos missionários que eu passei, uma das coisas que você vai na cidade pequena ou grande, você vai falar de Jesus, eles já querem saber como é a sua igreja. Na sua igreja pode isso? Na sua igreja as mulheres podem cortar cabelo? Na sua igreja as mulheres podem usar calça? Na sua igreja as mulheres podem usar brinco? Engraçado que eles não perguntam sobre pecado. E nós precisamos falar sobre o pecado, anunciar que existe um Deus gracioso, que nos ama a tal ponto
de nos dar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. É isso que Felipe fez, e é isso que as coisas aconteceram. Outro ponto interessante aqui, meus irmãos, é que como transformar uma grande perseguição em uma grande alegria, é pregar a palavra a quem não imaginamos. Olha o que nós observamos aqui. Felipe ele sai de Jerusalém e Deus semeia ele junto com os outros em Samaria. Se nós olharmos os evangelhos, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles tinham os samaritanos como judeus mestiços, por causa de Samaria, dos exílios e tudo mais. E encontramos Felipe indo a Samaria, ele pregando a esse povo que, entre aspas, seria inimigo. Mas ele foi e pregou. Ele foi e anunciou. E a pregação foi fantástica aqui. Porque sinais aconteceram, pessoas foram curadas, transformadas. Mas ele também encontra esse Simão mágico que ouve a mensagem. Ah, pastor, mas essa conversão é meio duvidosa. Não é o nosso tema hoje. Mas o que tem é que ele entendeu, foi batizado. Depois, lá com Pedro e João, que ele quis comprar o dom do Espírito. Mas Felipe pregou para ele também. E dentre dessas pessoas, podemos imaginar que em Samaria tinham pessoas intelectuais, tinham pessoas que não tinham cultura, pessoas ricas, pessoas pobres. Temos aqui o eunuco, que ele era ali o superintendente de todo o tesouro da rainha. E Deus fala para ele, pelo anjo, vai lá e prega para ele. Então nós olhamos, meus irmãos, que para transformar uma grande perseguição em uma grande alegria, nós temos que pregar a palavra, pregar a Cristo a quem nós não imaginamos. Às vezes pessoas que estão passando ao nosso redor, mas esse daí, será que ele merece? Será que eu posso pregar? Será que ele vai me ouvir? Enquanto nós pensarmos isso, nós nunca vamos anunciar nada, nós nunca vamos distribuir um folheto, nós nunca vamos falar do amor de Deus, porque nós nos retraímos diante das pessoas. Mas aquela pessoa é uma pessoa intelectual. Quem sou eu para falar? Você está na autoridade de Deus. Vai, prega o evangelho. Prega a palavra, quer seja oportuno, não quer não. Mas prega, anuncia. E aqui nós olhamos Felipe, que sai de Jerusalém e vai para uma terra que era os seus inimigos. E ele foi e pregou o evangelho. Anunciou o evangelho. Eu fico pensando nos nossos dias, quantas pessoas nós imaginamos que poderiam estar na igreja, mas a gente sempre espera que alguém vá pregar o evangelho. Sempre nós esperamos, um dia alguém, que Deus mande alguém para pregar o evangelho. Por que não eu? Por que eu não posso ir e pregar o evangelho para aquela pessoa? Por que eu não posso sair da minha casa e ir pregar o evangelho? Eu tenho que sempre dizer, não, quem tem que pregar o evangelho é o pastor, é o missionário, é o evangelista, é o presbítero. Não. Jesus, quando ele chama, ele fala assim, ele fala assim, que nós temos que ir e dar frutos. Ele não falou que vai o líder. Ele falou, não, vocês têm que ir dar fruto. Todos nós somos chamados para dar frutos. E nós temos que pregar, não importa para quem seja. Seja rico, seja pobre, seja intelectual, ou seja analfabeto. Nós temos que pregar o evangelho. E é isso que aconteceu aqui. Eu não consigo imaginar uma cidade que Felipe foi escolhendo para quem ele iria pregar. Eu não visualizo esse texto dessa forma. Mas Felipe foi e pregou. Então está o desafio para nós, para mim, para você. Pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Tudo que você aprendeu durante a semana, eu estava olhando no boletim, vários estudos bíblicos ali. Pegue esses estudos, memorize e vai e fale para alguém. Em pouco tempo esse lugar vai faltar lugar, vai faltar banco aqui. Imagine se cada um de nós trouxéssemos um para a igreja. Se cada um de nós trouxéssemos um para a igreja. Em pouco tempo, teriam que
quebrar todas essas paredes e construir um templo maior. Porque prega a Cristo, prega a quem você não imagina. E por último, meus irmãos, eu quero pensar com vocês também a questão da obediência. Ele quer tocar violão, gente. Logo, logo vai ter mais um violeiro aqui na igreja, né? Que Deus abençoe essa criança, né? As igrejas precisam. Eu vejo lá por Nova Alvorada. Vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Eu vejo por Nova Alvorada lá a dificuldade que nós temos na questão do louvor. Tem o Jaime, que vocês conhecem, acredito que alguns conhecem, toca violão. Eu estou arranhando a bateria lá, né? E uma menina cantando, mas nós estamos... se tivesse criança com essa disposição. Nós já falávamos, vem tocar, vem tocar. Meus irmãos, mas por último, eu vejo de importância também a questão da obediência. Nós devemos obedecer sem questionar. Por quê? Olha só. Então, Felipe estava em Jerusalém. Deus dá essa perseguição, permite essa perseguição. E é interessante que ele fala, ele estava em Jerusalém, Samaria. Começa a se cumprir aquela palavra de Jesus para os discípulos. E é interessante que que Deus não usou os discípulos para para saírem de Jerusalém, usou aquele que foi chamado para ser diácono. E o diácono tem uma autoridade tão grande dentro da igreja, gente. É importância. Mas Deus falou, não, você vai pregar a palavra. Não é o cargo. Nós não precisamos ter cargo para fazer a obra do Senhor. Nós não precisamos ser presbítero, ser diácono, presidente SAF, presidente de mocidade, o que mais? Presidente de... o líder do grupo de louvor, o líder, o presidente da junta diaconal. Não. Para fazer a obra do Senhor não precisamos de cargo, porque nós já temos quem nos enviou, que foi Deus. Mas eu olho essa obediência aqui. Felipe, ele sai de Jerusalém, vai para Samaria, ou seja, ele é semeado lá, e ele começa a pregar a palavra de Deus. É interessante que eu não vejo nesse texto Felipe reclamando, por que Deus que o Senhor me tirou de Jerusalém e trouxe para Samaria? Mais ainda, ele vai em Samaria, ele obedece, faz a pregação. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos, é um pouquinho para nós. É assim, quando nós saímos de uma cidade para ir para outra, você vai naquela cidade, se não tem uma igreja presbiteriana, o que acontece? Nós vamos para uma igreja batista, ou uma metodista, que já muda. Se alguém veio de outra denominação, por favor, me perdoe, não conheço ninguém, tá? Mas o que é a tendência? Nós irmos para uma outra igreja e nós não começamos um trabalho presbiteriano. Agora fala para alguém da Assembleia de Deus que vai numa cidade que não tem nenhuma Assembleia de Deus, o que acontece? Ele começa uma igreja na casa dele e vai pregar. E não questiona a Deus o porquê. Aqui eu vejo Felipe, ele não questionou a Deus. Deus me tirou de Jerusalém, trouxe para Samaria, uma cidade de inimigos. Não questionou. Outra coisa, ele estava em Samaria, o trabalho fluindo, crescendo. O que Deus faz com ele? Tira ele de Samaria. Olha o que diz o verso 26. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai ao lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E o que diz o texto ali? E este se acha deserto. Meus irmãos, pense no trabalho crescendo, pessoas sendo convertidas por Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. A igreja crescendo lá em Samaria. E Deus pega e fala, Felipe, sai daí.
Sai da tua zona de conforto. Vai para um lugar deserto. Vai lá em Gaza. Ele poderia estar pregando aqui, sei lá, para 100, 200, 300 pessoas. Não tem... Mas ele falou, vai lá e vai ter uma pessoa que você vai pregar o evangelho. Eu não vejo Felipe reclamando dessa situação. Simplesmente ele foi e obedeceu. Nós precisamos obedecer a Deus sem questionar. Nós precisamos reconhecer que somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus é soberano sobre nós e Ele nos muda, Ele nos molda assim como Ele quer. Eu não vejo Felipe questionando, eu não vejo Felipe reclamando, eu não vejo Felipe colocando Deus na parede, mas simplesmente Deus falou, ele foi e pregou o evangelho, pregou a Jesus e as coisas aconteceram. Aconteceram em Samaria, aconteceram, tanto que quem que foi ver o trabalho lá em Samaria? João e Pedro. Mas não, eles não eram para ficar pregando o evangelho em Jerusalém? Por que eles foram lá agora em Samaria? E nós vemos aqui com o eunuco que Felipe foi e pregou o evangelho e houve a conversão. Meus irmãos, eu quero concluir pensando, né? Como que nós podemos transformar uma grande perseguição em uma grande alegria? Entender os propósitos de Deus, pregar a Cristo, ou seja, uma pregação cristocêntrica, pregar a palavra para quem não imaginamos e obedecer a Deus sem questionar. Acredito, na plena certeza, de que se nós fizermos isso e tudo que Deus nos mandar fazer, nós seremos usados por Deus. E aí tem um hino que diz assim, quero ser um vaso de bênção. Não é isso? Quem conhece esse hino? Quero ser um vaso de bênção. Que nós possamos cantar esse hino, sabendo que se nós queremos ser e obedecermos a Deus, com certeza nós vamos transformar uma grande perseguição em uma grande alegria e veremos o reino de Deus crescendo para a glória, não de homens, mas para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos ajude a obedecer. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Deus, é com temor e tremor que nós estamos diante da Tua presença, da Tua presença de poder e autoridade que o Senhor tem sobre a igreja, a qual somos nós, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, onde o Senhor manifestou o seu grande amor para conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe o Teu povo para juntos adorarmos, bendizermos o Senhor e sermos ensinados pela Tua palavra. Que em tudo, Deus, possamos agradecer e ter um coração grato, porque o Senhor nos elegeu sem nós merecermos e o Senhor nos usa como instrumento em Tuas mãos. Para isso, Deus, nós nos dispomos a ouvir a Tua voz e a obedecer à ordem do Senhor. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado ao conselho, ao pastor, aos irmãos, a irmã lá que já nos conhece, eu não lembro o nome dela, que esteve lá em Nova Alvorada. Zélia? Zélia. Que Deus abençoe, né? Foi um prazer revê-la, né? E aos irmãos, que quando passarem por Nova Alvorada do Sul, nós teremos o maior prazer de recebê-los lá na nossa casa ou na igreja. Amém? Podemos encerrar? Vamos ficar em pé, meus irmãos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor eterno e incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso e a presença consoladora, confortadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.